Bom dia, pessoal. O tema do meu vídeo hoje é onde treinar com seu personal trainer. Muitas pessoas me perguntam onde é o local mais indicado para treinar com o seu treinador, seu personal trainer. E, na verdade, não existe uma resposta certa. Existe uma série de fatores que eu costumo levar em consideração quando alguém me pergunta qual é o melhor local para fazer o treinamento. Uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar eu vou fazer investimento no meu treinador. Eu terei condições também de investir numa academia. Algumas vezes essa academia ela pode cobrar uma taxa extra pelo serviço do personal. E alguns personagens trainers, eles repassam essa taxa. Então, eu teria o valor do treinador, eu teria o valor da taxa e eu teria o valor da academia, né? Eu como cliente. Então, às vezes, esse custo ele pode se tornar um pouco elevado. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar eu quero fazer o investimento da academia e do treinador ou eu quero treinar um outro espaço onde não haja esse custo? Então, essa é a primeira coisa que eu costumo refletir quando algumas pessoas me perguntam qual é o local mais indicado, certo? O segundo ponto que eu considero importante avaliar é se esse espaço ele fica perto da sua casa, ou se ele fica perto do seu trabalho, ou se ele é longe dos dois ou de algum deles. Porque aqui, mais uma vez, a gente precisa pensar, porque o sucesso da adesão ao programa de exercício, ele passa por fazer essa escolha correta. Então, alguns pontos para a gente observar. Quando o espaço ele é perto da sua casa, seja academia ou um outro espaço que eu vou falar na sequência. Talvez você consiga ir para a sua academia, retornar em casa, tomar o seu banho, enfim, fazer sua alimentação, organizar suas coisas e sair para a próxima atividade. Às vezes, se a academia ela é mais próxima do trabalho, aí a gente precisa pensar em mais dois aspectos. Se eu vou antes do trabalho, então eu preciso pensar em tomar banho nessa academia ou nesse espaço. Neste caso, teria que ser uma academia, obviamente, porque eu preciso... E possivelmente, né, eu vou com a roupa do treino, eu faço meu programa de exercícios, eu tomo meu banho, faço minha higiene e posterior a isso eu vou para o meu trabalho. Então eu preciso também levar todo o material de higiene, além de pensar no que eu vou precisar, obviamente, para o meu trabalho. Por outro lado, se eu vou fazer o meu exercício após o trabalho, eu posso pensar em já ir vestido, né, para o trabalho. E aí, na volta, eu passo na academia, faço meu exercício, então eu preciso me lembrar de levar a roupa, tênis, toalha, garrafa d'água, todas essas coisas. E depois eu posso tomar o banho em casa, então eu não preciso levar toalha, shampoo, sabonete, essas coisas. Então essas são coisas importantes para a gente pensar, para que a gente consiga organizar na nossa rotina, para que isso não se torne um fardo e a gente não consiga dar sequência. E por outro lado, ainda se a academia ou o espaço onde eu vou treinar, ele é longe do meu trabalho e longe da minha casa. Então eu teria que fazer uma rota totalmente diferente para ir fazer a academia. Então isso mais uma vez acaba sendo uma das coisas onde a gente pode acabar desistindo do programa de exercícios. Então são aspectos que eu considero importantes, que eles têm que ser levados em consideração, porque... são motivos para que a gente consiga ou não ter uma adesão maior no programa de exercícios, certo? Passado adiante, muitas vezes o treino ele pode ser realizado numa academia, ou ele pode ser realizado em condomínio, praças ou parques, ele pode ser realizado na sua própria casa ou até mesmo online. Quais seriam as principais diferenças, certo? A academia... pontos positivos, né? Ele tem mais variedade de equipamentos, ele vai ter maior variabilidade de cargas, vai ter mais pessoas, então tem que ver se isso é legal, se eu gosto de interagir com outras pessoas ou não, se eu prefiro um espaço mais exclusivo, um atendimento onde tenha poucas pessoas por horário, porque eu não quero justamente conversar com ninguém, enfim. Então, cada pessoa pode avaliar o que considera mais relevante, o que considera mais satisfatório nesse sentido. Outro ponto negativo é a questão de, eventualmente, ter que pagar estacionamento ou ter que estacionar o seu carro na rua. Ainda vai ter o custo da academia, então isso tudo são coisas que precisam ser pensadas na hora que eu vou decidir. Eu quero ter um personal trainer e quero que seja numa academia. O contraponto seria, por exemplo, no próprio condomínio onde a pessoa reside. Então, eu não preciso pensar com estacionamento, eu não preciso me preocupar com
outras pessoas, ou no máximo vão ter poucas pessoas dentro do espaço. Muitas vezes as academias de condomínio elas não são pensadas por personal trainers, por profissionais de educação física, então às vezes elas têm máquinas que são pouco úteis, às vezes falta opções de peso, às vezes falta opções de suporte, o que faz com que o treino não seja tão interessante. Aí, claro, vai caber ao treinador saber adaptar essas diferenças de um para o outro, né, e conseguir extrair o máximo possível dentro do que o condomínio possa oferecer. Além disso, muitos profissionais, eu inclusive, eu tenho uma série de materiais que eu transporto, onde eu consigo complementar o que uma academia pode oferecer. Então, às vezes, o condomínio ele não tem uma gama tão variada de recursos e eu consigo, com os meus próprios materiais, ou, claro, cada colega faz seu próprio investimento, de modo a conseguir entregar um treino adequado para aquela pessoa. Dando sequência, né, o outro ponto positivo ainda é a questão de não ter custo. Então, tu tá no teu condomínio, tu não precisa se preocupar com estacionamento, tu não precisa se preocupar com custos, né, e nem com deslocamento. Então, isso é uma coisa interessante, onde o profissional ele vai se deslocar até o teu condomínio. Parques e praças, então, pontos positivos, né, na minha opinião, um dos principais pontos é a questão de que eu consigo interagir com a natureza, eu consigo também, eventualmente, interagir com outras pessoas, eu consigo aproveitar o espaço, né, de calistenia, que são aquelas barras paralelas, bancos, enfim, tudo que o parque me oferecer, o profissional ele vai conseguir adaptar o treino, somado muitas vezes a esses materiais que ele transporta, ele vai conseguir fazer um treino personalizado, um treino interessante, onde a pessoa possa pegar sol, ela possa pegar o vento, enfim, o que daí muitas vezes também acaba sendo ponto negativo. Eu, particularmente, moro no Rio Grande do Sul e a gente tem as estações muito divididas, né? Então, durante um período do ano acaba sendo muito frio e aí a atividade ao ar livre, por exemplo, nos primeiros horários da manhã ou nos últimos horários, né, do dia, eles se tornam frios, eles se tornam, às vezes, chuvosos, vento, enfim. Então, isso, às vezes, também é uma coisa que traz um pouco de desconforto para o aluno. Então, são coisas que precisam ser pensadas, né? Dependendo do horário do dia, da mesma forma no verão. Eu quero treinar meio-dia no verão. Vai ser bastante quente, daí então vai precisar ser procurado um espaço onde fique a sombra, enfim, os cuidados com hidratação, vão precisar ser mais pensados. Mas a alternativa dos parques agora na pandemia foi muito útil, visto que as academias estavam todas fechadas. Então, eu, particularmente, acabei aderindo novamente a essa atividade ao ar livre, porque era a opção que nós tínhamos, né? As academias fechadas, então muitos alunos acabaram gostando e mesmo com a reabertura dessas academias convencionais, ou mesmo as de condomínio, acabaram preferindo ficar na rua por essa questão de interação com a natureza. Uma próxima opção que a gente tem seria a aula dentro de casa. Então, isso, junto com a questão das aulas nos parques, por exemplo, foi uma coisa que cresceu muito no mercado, e no meu mercado especificamente, porque algumas pessoas não estavam querendo ir para a rua justamente por essa questão do contágio, do coronavírus. Então, as pessoas estavam optando por fazer aula na sala da sua casa ou na sacada da sua casa, realmente dentro de casa. Porque aí também muitas vezes o aluno podia ficar sem máscara, né? O profissional, no caso, fica devidamente protegido para proteger a si mesmo e, obviamente, proteger o seu aluno, mas o aluno tinha esse conforto de não precisar ficar com a máscara, que para quem treina de máscara sabe que é bastante delicado, que dificulta um pouco o processo, mas nada de insuportável, mas realmente é um ponto a ser observado. Então, a aula em casa, da mesma forma que no parque, porém muitas vezes com menos opções, o profissional ele precisa deslocar, então, pesos, aparelhos de funcional, colchonete, enfim, outras coisas, e usar o próprio peso corporal como um adicional de carga, fazendo com que para o aluno, né, consiga realizar um treino geralmente com caráter mais metabólico, fazendo com que o aluno consiga fazer um treino mais confortável, sem as condições climáticas de frio, chuva, podendo adaptar com o seu ar-condicionado, se quer mais calor, se quer mais frio, e utilizando também a facilidade de não precisar de estacionamento e não ter nenhum custo com a academia. E também, para finalizar, as aulas online acabaram crescendo bastante,
porque algumas pessoas ainda mais rigorosas com essa questão da pandemia estavam preferindo não ter o contato com pessoas externas, nem mesmo o professor. Então, através do seu smartphone ou de um tablet, são feitas aulas em tempo real, onde o aluno ele coloca o celular posicionado de um ângulo que o professor consiga dar essa supervisão. Algumas pessoas investiram em materiais para sua casa, para poder dar uma variabilidade maior no exercício. Algumas outras pessoas preferiram improvisar com o que tinham, usando cadeiras, usando peso corporal, usando galão de produtos, ou mesmo saco de comida, ou saco com terra, enfim, diferentes formas de adaptação. E então, assim, existe uma gama grande de opções que o profissional pode adaptar para entregar para o seu aluno o resultado mais interessante conforme todos esses critérios que eu mencionei acima. Eu particularmente me adapto muito com o treino em academia, mas para algumas pessoas já me disseram, mas se eu tiver que ir na academia eu não vou. Outras pessoas já me disseram que não gostam de treinar no seu condomínio. Algumas pessoas preferem esse sistema online porque conseguem fazer mesmo não estando na mesma cidade de origem do professor. Então, cada forma de treinar aqui, ela contempla um público particular. E aí, o interessante é que você que está vendo esse vídeo agora, pense qual é o melhor modelo que se encaixa na sua rotina de hoje. É um presencial, é o online, é na academia, é no seu próprio prédio, é dentro da sua casa. Então, isso é uma coisa que eu achei importante comentar com vocês hoje, porque às vezes a pessoa pensa, eu quero treinar, mas eu não gosto de treinar. Então, às vezes, o não gosto de treinar, ele está muito associado ao não saber, ou não pensar todos esses detalhes que vão fazer com que eu tenha a adesão ao programa de exercícios, que é o ponto central, né? Exercício, saúde, qualidade de vida, enfim, todas essas coisas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tentei ser o mais sucinto possível. Qualquer coisa que precisarem, vocês podem me encontrar no meu site, vocês podem me encontrar no Instagram, Bernardo Stern, ou bernardostern.com.br. Grande abraço e a gente se vê em breve.